é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. É a luz da manhã raiar. Jesus se vem e sempre eterna adoração darei ao Rei de coração, ao grande autor da nossa eterna salvação. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda. O Rei vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. É a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. Nós aguardamos Jesus ainda. É a luz da manhã raiar. Aleluia. 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 469. Se dá um bico lá menor. Quando angelical trombeta nesse mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Pois eu creio na promessa aí que Deus já vai cumprir. Quando ouvir Jesus meu nome proclamar, a igreja, o meu nome ouvirei. Só quem espera, irmão, só quem espera, levante a voz e dá glória a Deus aí. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra e o mar, mas permanecerá Jesus. O seu nome vai estar lá, diga assim, ó. Aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Ok,
Que música suave a dizer pra mim ouvir o meu nome, Jesus Cristo. Ó Dilomar, eita glória! Ó que gozo vai minha alma lá nos altos céus fluir. Quando Cristo o meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. A igreja. Você espera, irmão? Quem espera aí? Dá uma glória a Deus. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. 154. Aleluia. Diga para o seu irmão, ele vai vir, irmão. Você crendo ou não, ele vai vir. Aleluia. O doce nome de Jesus, que belo é a te cantar, com a alma cheia proclamar o nome bom de Jesus. Cante, Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome, adoro o nome de Jesus. Jamais me falta seu amor e põe a parte a minha dor. O nome bom de Jesus. Canta, igreja, Jesus, Jesus. Jesus, que meu pesar pode tirar e a grande paz também me dá. Qual é o nome? O nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Jesus,
de Jesus, a minha alma salva está, e nele tu te salvará, no nome bom de Jesus. Canta, igreja, Jesus, ó meu doce Rei. Jesus, sempre louvarei de coração teu nome. Glória a Jesus. Pastor José Augusto fazendo a leitura da palavra. Graças a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Graças a Deus. Vamos ler. A abertura da nossa JET, nosso culto. E em seguida, irmãos, as irmãs da local vão louvar ao nome de Jesus, né? Por bondade, gostaria de pedir ao som que desse mais um ajustezinho para ficar, aleluia, mais abençoado. Já tá bom, mas pode ficar um pouquinho, um ajustezinho, tá bom? Deus tem cuidado de todos nós. Ele é o motivo da nossa alegria. E a nossa alegria ainda muito maior é porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Com certeza vai passar o céu e a terra, mas as palavras que o Senhor Deus tem pronunciado, ela não passa. Como presidente da nossa CEADETAM, declaro aberta nossa primeira Assembleia Geral Extraordinária no estado do Pará, Brasil. Aleluia! Glória a Deus. Pastor Manuel nos dá honra, né? O pastor Júnior de Jesus, os homens que nos representam aqui no Pará e os demais obreiros. Vou apresentar os outros, né? Aproveitando essa oportunidade. Pastor Elvis de Jesus, do estado de Rondônia. Fique em pé, esse cidadão aí, bem alinhado. Glória a Deus. Está vindo de Rondônia, Porto Velho, só para marcar presença aqui juntamente com vocês. A esposa veio? Tem mais veículo? Estão presentes? Ah, muito bem. Mais outro? Vem mais alguém? Mãe dele? Muito bem, glória a Deus. A igreja está feliz com a presença dos pastores. Amém? Glória a Deus. Seja bem-vindo, pastor Elvis. Pastor Márcio Rogério, que também está vindo do Maranhão. Só gente de longe. Mais alguém veio com o senhor, pastor? Muito bem, a esposa mais a missionária. A igreja está feliz com a presença dos pastores. Amém? Deus vos abençoe grandemente. Pastor Luiz Carlos, do estado de Goiás. Olha, glória a Deus. Mais alguém veio com o senhor? Veio, né? Muito bem, a esposa. Mais um obreiro. Glória a Deus. A igreja está feliz com a presença de nossos irmãos. Amém? Sejam bem-vindos para a glória de Deus. Está o pastor Volney e mais o evangelista Malaquias, do estado do Ceará. Muito bem, glória a Deus. A igreja está feliz com a presença dos obreiros. Amém? Sejam bem-vindos para a glória de Deus. Muito bem, agora eu vou apresentar para vocês a nossa diretoria da nossa CEADETAM. Pastor José Augusto de Jesus, nosso primeiro vice-presidente. Segundo vice-presidente, nosso irmão José Pantoja de Jesus. Nosso primeiro secretário, pastor Jonatas de Jesus. Nosso segundo secretário,
primeiro vice-presidente, pastor primeiro vice-presidente, pastor Rocha de Jesus. Rocha de Jesus. Roberto Rocha. Roberto Rocha. Também nós temos, pessoal, secretário, pastor Alexandre de Jesus, nosso primeiro secretário. Esse rapaz aí simpático, muito eficiente. Quem mais que veio da diretoria de Manaus? Nosso irmão Giandrio. Irmão Giandrio, secretário adjunto, também da igreja de Manaus. Nós temos o evangelista Dan Clay, que também dirige uma congregação ali em Manaus, no Educandos, né? Também pastor Ilane de Jesus. Campo de Presidente Figueiredo. O mais que está faltando? Acho que todos, né? Glória a Deus. Pregador, já com o senhor. Aqui está as esposas aqui, está minha esposa, nossa irmã missionária Darleide. Aí está a esposa do nosso irmão, segundo vice-presidente, José Pantoja, nossa irmã Maria de Jesus. Glória a Deus. E a esposa do irmão, já apresentei ela. Tem a irmã Jane? É Jane também, é? A igreja está feliz com a presença dos obreiros? Amém? Vocês são bem-vindos para a glória do nosso Deus. Gratidão a Deus pela recepção. Pastor Júnior com o pastor Manuel tem se esforçado, correndo de um lado para outro. Graças a Deus que os dois são novos, né? Eu fico feliz por isso, que eles têm bastante força, né? Coragem, porque para você organizar uma festa, precisa ter muita coragem, precisa ter força, determinação. A gente sabe que poucas pessoas, às vezes, se envolvem na organização. Então, tem que correr para um lado e para outro, mas graças a Deus, nota 10, pastor Júnior, pastor Manuel, que Deus continue abençoando a vida de vocês cada dia que se passa. Antes de passar, nós temos a nossa programação. Quero convidar o nosso secretário, pastor Jonathan de Jesus, que também preside a igreja. Eu não disse onde eles presidem, né? Cada pastor desse que faz parte da diretoria, eles presidem também um campo no Amazonas. Pastor Jonathan. Saúde os irmãos na paz do Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos? Graças a Deus. Eu quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade de estar com todos vocês, conhecendo mais uma parte do povo que vai morar no céu com o Senhor Jesus Cristo. Parabenizar pastor Manel, pastor Fernando Júnior. Deus abençoe a vida de vocês grandemente e que o trabalho possa continuar crescendo e prosperando nesse lugar. Meus amados irmãos, quero ser breve, rápido. Eu quero ler a programação aqui para que todos possam ter a ciência. Amanhã, sábado, pela parte da manhã, nós iniciaremos às 8h30 da manhã com o nosso devocional e o nosso estudo bíblico a partir das 9h da manhã, começando a primeira plenária às 10h30 e passando para a parte da tarde, de 10h30 até meio-dia, e passando para a parte da tarde, começando às 2h30 da tarde, com devocional às 15h, plenária. E o culto à noite, de 21 anos, é isso? Culto de 21 anos. E no domingo pela manhã, começamos o nosso devocional às 8h30 e a plenária às 9h da manhã e às 19h da noite, o culto de encerramento e também a cerimônia de consagração e ordenação de todos aqueles que estarão aprovados para tal tarefa. Amém. Glória a Deus. Na continuação está o pastor Júnior. Glória a Jesus. Que bênção, né, irmão? Receber, aleluia, a nossa convenção do nosso estado.
Graças nós damos ao pastor Aguinaldo e toda a mesa diretora, pastores que vieram do seu devido campo, é distante. Isso aumenta a nossa fé para que possamos prosseguir nesta grande caminhada que não tem sido fácil, né? Mas quando vemos cada pastor, os irmãos, as irmãs, né, juntos, nós nos alegramos para caminhar mais um pouco. A Bíblia diz, quando o teu irmão convidar para andar 1 milha, caminha com ele 2, e assim vamos prosseguindo. Amém? Mas antes das irmãs cantarem, eu queria fazer menção aqui também do pastor Moisés, que é o pastor presidente desta igreja. Cadê o pastor Moisés? Aqui, fique de pé, pastor Moisés. Pastor Moisés é o que preside aqui, irmão, Campo de Moná. Esse homem tem sido um exemplo de bênção para nossas vidas, força. Na quinta-feira, nós estávamos aqui 3 horas da manhã, tentando agilizar. Eu pedi para ele ir embora, e ele ficou andando para um lado e para o outro, tentou, e Jesus botou ele na porta para voltar. Fica, porque nós vamos até de madrugada, tá? Pastor Alex também, Deus abençoe, e assim de uma forma grande. Também gostaria de fazer menção do pregador, evangelista Pedro Aras, que sempre tem, irmãos, nos ajudar de uma forma extraordinária. É um exemplo de homem de Deus, humildade, e eu louvo a Deus por sua vida, no nome de Jesus. Bom, as irmãs louvando ao nome de Jesus. Alô, som. Em seguida, o pastor Jeremias louvando a Jesus. Glória a Deus. Grupo unificado, saudamos a igreja na paz do Senhor Jesus. O grande dia em que as lutas findarão, todos males e agonia deste mundo cessarão. A sua voz, eu almejo hoje estou e segui-lo sempre após. Descerá no céu o pranto, pois não haverá mais dor.
Cristo é meu guia, o caminho hei de trilhar. Quem assim em Deus confia, lá no céu há de chegar. Descerá no céu um pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor, os remidos do Senhor, os remidos do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Que bênção, né, irmão? Quero, antes posso dizer para louvar o nome do Senhor. Também a gente é muita correria, né? Mas também gostaria de falar do pastor Manuel. Muito obrigado, pastor Manuel, pelo seu apoio, pela sua força. É um paizão na fé, senhor. Deus abençoe tremendamente. Aleluia, glória a Deus. Quero cumprimentar o povo de Deus e essa linda igreja com a paz do Senhor, cumprimentando todos os obreiros. Amém. Não posso fugir desse tema. Sol maior. E eu quero cantar com esse coral maravilhoso. Aleluia, sol. A ditosa cidade, quem crê, deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria pra lá agora. Veria o Senhor frente a frente, frente a frente, cantaria naquele imenso coral. Todos veria anjos e querubins ali, reunido de cada macho, cantando hossanas ao Rei. Em breve esse meu pensamento será realidade, pois pra lá vou. Verei ainda, olha, todos os discípulos que andaram por aqui pregando a palavra, Imagina abraçar quem? Paulo e Tiago, ver João, Abraão, Isaac e Jacó. Veria anjos e querubins ali no céu, reunido, cantando, exaltando, adorando e cantando as cenas são cenas também. Em breve esse nosso pensamento levante a sua mão para adorar. Levante a sua mão para adorar. São os eleitos, são os eleitos. Olha, preste atenção. Irmãos, se ficarmos em comunhão com Cristo, e naquela linda cidade de Rua de Ouro nós iremos morar.
Senhor, frente a frente, cantaremos aquele imenso. Não é um sonho, não, é realidade. Vemos. São os eleitos cantam. Só quem tem certeza do arrebatamento canta. Reunidos. Em breve esse meu pensamento quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai agora? Quem vai ao ministério? Quem vai? Vai adorando, vai sentindo a glória, vai sentindo a presença, vai sentindo, vai sentindo. Glória a Jesus. Pensar nas coisas que são do alto. Aleluia. Vamos ouvir uma palavra com o pastor Valnei e em seguida a cantora Lídia Diniz já está presente? Aleluia, louvando o nome do Senhor. Pastor Valnei com uma palavra. Adore a Ele. Adore a Ele. Esse momento Ele quer ser adorado. Aleluia. Louvado, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Eu vos saúdo com a santa paz do Senhor. Quem tem promessa de Deus aqui? Eu não sou um pregador pentecostal. Eu sou um profeta de Deus. E eu tenho um recado para esses obreiros. Eu estava ali e o Senhor disse: te prepara, que tu vai ter uma oportunidade. E eu disse: quem sou eu, Senhor? Eu sou o Deus que levanto do pó e faço se assentar com os príncipes. Olha para teu irmão. Quer andar se arrastando? Olha para teu irmão, eu tenho um recado para vocês. Quer andar se arrastando? Anda com cobra. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Tá lindo demais, né? Jesus está na casa. A presença dele é real aqui. Vamos adorar de pé. Parece que a gente fica mais à vontade para adorar. Aleluia! Adore ao Senhor assim. Filho, quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão. Oh, irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: que Deus te ama, assim como tu és.
Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, mas o nosso Deus estende as luvas. Eu quero ver a igreja adorar nessa noite. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente pouco mais. Quem sabe hoje aqui, e essa angústia vai terminar, e tu passarás a perfeita paz. Uma vez, ele diz, outra vez, vai em frente, vai em frente, vai em frente, vai em frente, tente um pouco mais, um pouco. Quem sabe hoje aqui, e essa angústia vai ter fim, e tu gozarás a perfeita paz. Mas quantas vezes, filho, tu já te fizeste então mudar o teu pensar, o teu modo de agir, mas ao sentir, que nada adiantou, foi tudo em vão. Ai, irmão, eu sei que fosse, mas nessa noite o Senhor nos trouxe aqui para te dizer, mas essa noite eu vim aqui para te dizer, sabe o que ele está te dizendo? Que Deus te ama, assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem para ti, mas que não há mais solução, mas o nosso Deus, Ele estende a sua mão. Adore ao Senhor uma vez, outra vez. Vai em frente, tente. Quem sabe hoje aqui que essa angústia vai ter fim, e tu gozarás a perfeita paz, a perfeita paz, a perfeita paz. Uma vez, outra vez, filho, vai em frente, caminha, vai em frente, deita um pouco mais, um pouco. Quem sabe hoje aqui que essa depressão vai ter fim, e tu gozarás a perfeita paz. Só igreja, só igreja, só igreja, só igreja. Uma vez, ele diz, vai em frente, tente. Vai, banda. Quem sabe hoje que essa angústia, essa preocupação vai ter fim, e tu gozarás a perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Jesus está cuidando de tudo. Vai em frente, tente um pouco mais. Glória a Deus, aleluia. Que maravilha, Deus. Que maravilha. Aleluia, o Senhor está neste lugar. Bendito seja Jesus. Vamos ouvir a nossa irmã cantora Luciana, louvando o nome de Jesus. E enquanto a irmã vai louvando o nome do Senhor Jesus, o pastor Roberto Rocha vai estar orando pelas ofertas. Vamos contribuir na obra do Papai do Céu. Você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, seja grato. Seja, aleluia, grato a Jesus, que Ele é bom. Pastor Roberto Rocha, vem orar, aleluia, pelas ofertas, dimistas, ofertantes. E logo em seguida, a irmã Luciana louvando a Jesus.
Glória a Deus. Cumprimento a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Vamos nesse momento orar ao Senhor nosso Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, celestial que está no céu, Deus grande, Deus santo, Deus justo, Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia. Olha para a tua igreja agora, Senhor, quando teus filhos, tuas filhas vão, Senhor da glória, contribuir para a honra e a glória do teu nome, Senhor, para que o teu reino cresça na terra, Pai. Abençoa esta igreja, prospera, abençoa o pastor, abençoa a membresia e continue crescendo para a honra e a glória e o louvor e a adoração do teu santo e maravilhoso nome. Em nome de Jesus é que nós lhe pedimos essas bênçãos e lhe agradecemos agora e sempre. Amém. Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Estamos alegres por estar aqui. Possamos louvar o Senhor pelos livramentos que os nossos olhos viram e pelos livramentos que só o Senhor nos deu durante essa estrada. Nós vamos adorar porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Você tem liberdade de adorar Ele e está aqui esta noite. Aleluia. Oh, aleluia. Independente da situação que você está vivendo, Ele tem uma palavra para a tua vida esta noite. Adore comigo. Tem uma palavra para vocês aqui. Não desanime. Sabe por quê? Tudo que o Senhor, Jesus, eu creio, já está vindo. Aleluia, adore. Esse dia Deus te viu chorar no canto escondido. Você nem conseguia falar, mas ouviu teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui de longe, viu? Sabe de tudo. Olha, Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Você crê? Então levanta a mão que Ele já começa. Ele está enviando o Consolador. Pra onde, igreja? Pra sua casa. Enxugue as lágrimas do rosto e tenha calma. Levanta a tua mão que eu quero profetizar na tua casa. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que já aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere. Levanta a tua mão pra cima porque já tem livramento. Daquilo de frente aqui esta noite. Levanta a tua mão porque Ele tem resposta do céu na tua
adore, adore, porque esta tempestade, porque esta tempestade, ela vai passar, ela vai Que maravilha. Que benção, né? Que maravilha. Que benção, né? Aleluia. Quantos irmãos, aleluia. Quantos irmãos, ainda estão ofertando? Tanto o Alex Gomes, ainda estão ofertando. Tanto o Alex Gomes vai estar louvando com um hino. Vai estar louvando com um hino. E logo após esse louvor, aleluia, o pastor Alexandre vai estar orando pelo evangelista Brendo Alisson para pregar a palavra. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a todos na paz do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Vamos adorar a Jesus porque Ele está aqui esta noite. Tem alguém aqui sentindo esta presença de Deus? Aleluia. Aleluia. Muito em breve está saindo uma notícia. Glória a Deus. Quantos estão esperando o arrebatamento da igreja? Muito em breve está saindo uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Aquele povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo? Cadê você? Aonde está que não se vê? Alguém conta e vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Onde está a juventude dessa igreja? E as irmãs do círculo de oração? Elas também foram. Ora aí, cadê você que vai morar lá? Aonde está aquele povo barulhento? Aonde está que aqui não vê nenhum irmão? E alguém aquele povo foi embora. Escute isso aqui. Depois desse grande acontecimento, e muitos crentes desviados vão voltar, procurando os irmãos para reconciliar. E a notícia, mas infelizmente não vão encontrar. Aonde está aquele povo? Cadê você? Aonde está que não se vê? Meu Deus, alguém conta e vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Aonde está aquele povo? Eita, aonde está que não se vê?
ver nenhum irmão e alguém bom. Pelo amor de Deus, eles também foram embora. Cadê você que vai morar em Sião? Levanta a mão e faça barulho de ando. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Quantos estão felizes nesta noite? Fica de pé e faz assim comigo. Quantos estão sentindo a presença dEle? Glorifique e exalte ao nome dEle. Eu quero pedir, eu estava ali, também Deus falou comigo. Quero pedir ao evangelista Dan Clay, dar um abraço no pastor Moisés. Pastor Moisés, Deus me mostrou o seu coração tão humilde. Dá um abraço nele em todos os obreiros que estão aqui nesta noite, o nosso presidente. Agora dá um abraço de pentecostal. Era maço, cara. Cuidem de varrada cacete. Eu estava dizendo, Senhor, eu estou tão cansado fisicamente. Mas ele diz assim, só adora. Que eu tiro o cansaço. Eu tiro a fadiga. Dá 2 passos aí na frente. Evangelista Brendo, tu vai perder a contagem de arrumação de malas para pregar a palavra. O teu nome será soprado em todo o território nacional. E o que Deus tem falado contigo, tu entrega completo, não deixa faltar nada. Porque Ele ainda quer aqueles que têm intimidade com Ele. Quem tem intimidade com Ele? Estenda as mãos aqui para o servo do Senhor. É uma honra, a família, a esposa dele está ali adorando. Diz comigo nesta noite, evangelista Breno, deixa Deus te usar como nunca. Porque Deus vai falar conosco nesta noite. E não o que eu quero ouvir. Mas já está revelado pelo Senhor. Deus poderoso e fiel, estou colocando minhas mãos sobre o teu filho nesta noite, que foi incumbido de orar por ele, mas a tua noiva, a noiva mais bonita da face da terra, está me ajudando aqui nesta noite. Que ele seja como diminuindo e tu crescendo. Porque nós viemos aqui como servo para receber a tua palavra. Tu já curou, já renovou, já restaurou, já abriu porta, já sarou, já fez milagre nesta noite. E até terminar a bênção apostólica, tu vai fazer o que tu tem preparado para nós. Wigman! Use o teu filho nesta noite, que nós estamos para ouvir. Quem pode dar um glória a Deus? Outro glória a Deus. Outro glória a Deus. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, da paz do Senhor Jesus, uma boa noite a todos. Espero que os irmãos estejam bem. Aproveitando que os senhores estão em pé, por gentileza, tomemos em nossas mãos a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Localize o texto da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3. Nós iremos ler, irmãos, 2 versículos nesta noite. O versículo de número 1 e o versículo de número 2. Colossenses, capítulo 3, versículos 1 e 2. Glória a Deus. Aleluia.
Aqueles irmãos que encontraram o texto, por gentileza, digam amém. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Glória a Deus. Podem sentar, queridos irmãos, nesta noite, exaltando e glorificando o nome do Senhor Jesus. O Senhor merece toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração. Antes de nós ministrarmos a palavra do Senhor, quero aqui brevemente trazer os meus agradecimentos aos irmãos, a esta igreja, que sempre tem nos recebido, sempre tem nos acolhido, a toda a diretoria desta convenção, os irmãos que proporcionaram este momento, aqueles irmãos que estão na organização desta grande festa, deste grande encontro, a todos os pastores, presbíteros, evangelistas, a toda a igreja nesta noite. Que Deus possa continuar nos abençoando. A minha esposa que está ali me acompanhando, junto com meu filho, que Deus possa nos abençoar. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, noiva do Cordeiro, simpatizante da fé em Cristo, amantes da palavra de Deus. Nós estamos nesta noite diante de um texto conhecido de todos nós, um texto conhecido de toda a igreja. Texto este que foi escolhido, creio que por oração, iluminação divina, para estas noites, homens dissertarem, discorrerem acerca de um tema tão relevante para a igreja contemporânea. O versículo que ora nós lemos foi escrito pelo maior bandeirante do evangelho depois de Jesus. O texto que ora nós lemos foi escrito pelo maior plantador de igreja do Novo Testamento. Este texto fora escrito pelo apóstolo Paulo. Paulo, queridos irmãos, ele escreve esta carta à igreja de Colossos por volta dos anos 60 a 62 depois de Cristo. Paulo estava provavelmente preso em Roma. Quando nós olhamos para a cidade de Colossos como um todo, não para a igreja, nós vamos ver que Colossos era uma cidade que estava situada na região da Frígia, localizada no Vale de Lico, que hoje é a atual Turquia. Embora esta cidade tenha sido muito importante na antiguidade, já nos tempos de Paulo, ela não possuía, ou pelo menos havia perdido toda essa importância. Colossos havia perdido o seu status de uma cidade metrópole para outras cidades vizinhas, como a cidade de Herápolis e a cidade de Laodiceia. Quando nós olhamos para a cidade de Colossos, nós vamos poder entender pelo seu contexto que esta cidade, queridos, ela possuía uma população bastante diversificada. Esta população, esta cidade, era composta por gregos, compostas por romanos, composta também por judeus e também por povos oriundos da região da Frígia. E essa mistura entre esses povos, irmãos, causou uma mistura cultural e assim favoreceu o surgimento
de várias correntes teológicas, várias correntes religiosas e várias correntes filosóficas. Mas algo que nos chama a atenção quando nós lemos a carta de Paulo aos Colossenses é que este apóstolo, apesar de ter escrito uma carta aos irmãos desta igreja, ele não fora o fundador de Colossos. Paulo nem ao menos havia conhecido os colossenses. Paulo nem ao menos havia estado na cidade de Colossos. Como é que nós deduzimos isso? Quando nós lemos o capítulo de número 2, versículo de número 1 desta mesma carta, onde Paulo diz que ele queria ter a oportunidade que alguns irmãos vissem o seu rosto em carne. O fundador desta igreja aqui, possivelmente, queridos irmãos, tenha sido um cristão primitivo por nome de Epáfras. E este Epáfras, ele foi um colaborador do evangelho. Epáfras havia sido fruto do evangelismo de Paulo, quando este estava na região de Éfeso pregando. Epáfras ouve a pregação do evangelho, converte-se ao Senhor, muda-se ou desloca-se para a região de Colossos e ali implanta a igreja, anunciando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nós observamos, queridos irmãos, que Epáfras ele vai informar a Paulo de algumas coisas, de algumas situações que estavam acontecendo naquela igreja. E isto vai motivar o apóstolo a escrever aquela carta. A principal preocupação de Paulo é justamente, queridos irmãos, combater os falsos ensinamentos que ameaçavam a fé dos cristãos. E estes ensinamentos, eles eram ensinamentos misturados com elementos do judaísmo, com regras do judaísmo, com filosofias humanas, com asceticismo, com conhecimentos secretos, sincretismo religioso, culto aos anjos. E toda esta combinação de ensinamentos e de doutrinas era conhecida no tempo de Paulo como sendo a heresia dos colossenses. Paulo então vai escrever esta carta para exaltar aos irmãos de Colossos a supremacia de Cristo, para dizer a eles que Cristo ele é suficiente para a salvação. Paulo vai escrever para alertar os cristãos acerca dos falsos ensinos, também para incentivar os irmãos de Colossos a se tornarem maduros espiritualmente. Paulo também escreve esta carta com a finalidade de orientar os cristãos a como levar uma vida prática diante do Senhor. Resumindo, queridos irmãos, esta carta foi escrita para uma igreja que estava cercada de influências religiosas, para uma igreja que estava cercada de influências filosóficas. Paulo escreve esta carta justamente para que os crentes possam aprender a viver à luz da verdade da palavra de Deus. Quando nós olhamos, irmãos, para a carta aos Colossenses, você vai observar que ela contém apenas 4 capítulos, que podem ser divididos em pelo menos 2 partes. A primeira parte é a parte que nós chamamos de parte doutrinária, onde Paulo vai apresentar aos colossenses
quem é Cristo e o que ele pode fazer. Esta parte doutrinária abrange os capítulos de número 1 e o capítulo de número 2. A segunda parte, que é a parte prática, abrange os capítulos 3 e o capítulo de número 4. E o capítulo que nós lemos aqui nesta noite, que é o capítulo 3, versículos 1 e 2, ele vai abrir, queridos irmãos, esta segunda parte prática da escritura paulina aos Colossenses. E nesses textos, Paulo vai ensinar os irmãos de Colossos o que é vivenciar, o que é viver o evangelho. Porque o evangelho, queridos irmãos, não é teoria. Evangelho, queridos irmãos, não é só palavra, mas Paulo diz à igreja de Corinto que o evangelho, ele é demonstração do poder de Deus. Paulo diz que o evangelho, queridos irmãos, ele precisa ser praticado. E quando nós lemos este capítulo de número 3, nós vamos ver, irmãos, algo interessante. Paulo aqui nesses versículos, ele vai evidenciar a verdadeira conversão. Paulo vai, queridos irmãos, identificar o verdadeiro crente. E sabe como é que Paulo vai identificar o crente verdadeiramente convertido? É quando ele deseja as coisas do céu mais do que as coisas que estão na terra. Aleluia! A verdadeira conversão, queridos irmãos, ela pode ser percebida pela nossa identificação com Cristo e pelo desejo que nós temos pelo Senhor. Acompanhe comigo na sua Bíblia, por gentileza, o versículo de número 1. Vamos reler o versículo. O texto diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Olhe para cá nesta noite. A expressão ressuscitar, empregada pelo apóstolo Paulo no versículo de número 1, ela é uma expressão de origem grega. E essa expressão aqui, queridos, ela fala de uma ação completada. Ela fala de algo que é perfeita. Nós poderíamos muito bem, sem medo de cometer nenhum tipo de desvio doutrinário, nós poderíamos muito bem, aleluia, substituir a palavra portanto da seguinte maneira: tendo em vista que vocês já ressuscitaram. O que significa isso, irmãos? É que os cristãos, eles possuem dentro de si mesmo a vida da ressurreição. Portanto, queridos, nós devemos experimentar o poder da ressurreição de Cristo em um grau cada vez mais elevado. Nós temos dentro de nós uma natureza, irmãos, que recebemos no ato da nossa conversão. Todo ser humano possui uma natureza chamada natureza, aleluia, caída, ou natureza pecaminosa. Natureza esta que herdamos de Adão. Quando Adão peca no jardim do Éden, o homem passa a possuir esta natureza, e esta natureza todos nós possuímos, tanto o ímpio como o crente. Todos nós que aqui estamos possuímos esta natureza caída. Tu pode ser o crente mais santo, tu pode ser o crente mais espiritual, tu pode ser o crente mais pentecostal, tu pode andar de joelho, fazer jejum todos os dias, mas esta natureza aí está dentro de você.
É por isso que de vez em quando você peca. Observe a palavra que eu disse a você. É por isso que de vez em quando você peca. É por isso que de vez em quando a gente falha. É por isso que de vez em quando a gente erra. Mas isto, queridos irmãos, também podemos afirmar que da mesma maneira como possuímos esta natureza pecaminosa, nós temos agora em Cristo uma nova natureza esta, aleluia, que chamamos de natureza espiritual. É por isso que Paulo, por diversas vezes, ele diz nas suas cartas: não façam, não andem, não vivam, não cometam, não pequem, porque Paulo está evidenciando na vida de todo crente que todo crente deve andar com a nova natureza na sua própria vida. Agora observe, irmãos. Paulo, ele emprega aqui uma palavrinha que, se nós não atentarmos para ela, cria em nossos corações uma dúvida. Paulo diz: portanto, se nesse texto aqui, irmãos, não é uma expressão de dúvida. Se nesse texto aqui, queridos irmãos, ela traz um sentido muito melhor. Essa expressão "se", empregada por Paulo nesse texto, ela significa uma vez que. Ou seja, Paulo está dizendo, portanto, uma vez que. Portanto, uma vez que vocês ressuscitaram com Cristo, aleluia, pensai nas coisas que são de cima. O que é isto que Paulo está dizendo? Não é algo hipotético. Paulo está querendo que nós nos esforcemos para alcançar, para buscar. É um fato que deve ser consumado na vida do cristão. Uma vez que nós ressuscitamos com Cristo, devemos buscar as coisas que são de cima. Só quem busca o que é de cima é quem já ressuscitou com Cristo. Só quem busca as coisas do alto é quem experimenta andar com a nova natureza. Só quem busca as coisas de cima é quem verdadeiramente morreu para as coisas do mundo e agora vive uma nova vida em Deus. A expressão ressuscitar nesse texto, irmãos, ela traz a conotação de vivermos para Ele, de agradarmos a Ele, de obedecermos a Sua palavra, de agradá-lo em toda a nossa maneira de viver, de andarmos como Ele andou, de cumprir os seus mandamentos. A expressão ressuscitar diz aqui, queridos irmãos, traz a conotação de vivermos para Ele e de viver para Cristo. Paulo entendia. Porque ele diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. De viver para Cristo, Paulo entendia, porque ele disse: porque para mim o viver é Cristo, portanto morrer é lucro.
de viver para Deus, Paulo entendia. Só pensa no que é de cima quem nasceu de novo. Só pensa no que é de cima quem já ressuscitou com Cristo. Só pensa no que é do alto quem vive para a glória e honra do nome do Senhor. Agora observe, irmão. Versículo de número 2. Paulo sai do versículo 1 empregando um verbo, buscar. No versículo 2, Paulo muda o verbo, mas a ordem ainda é a mesma. Pensai. Há uma diferença muito grande entre buscar e pensar. Paulo diz: pensar. Os convertidos buscam mais as glórias de Cristo do que a glória deste mundo. Por que eu digo isso, irmão? Porque Paulo é claro no versículo 2 dizendo: pensai nas coisas que são de cima. O verbo grego empregado nesse texto, pensar aqui, irmãos, é zetente. E essa expressão zetente significa, irmãos, uma atividade contínua e habitual. Grave isso aqui nesta noite. Pensai aqui nesse texto. É uma atividade contínua e habitual. E essa palavra, irmãos, transliterada para o nosso português, ela significa investiga, inspeciona, averigua de maneira minuciosa. O que é que Paulo está dizendo? Que se nós somos novas criaturas, que se nós já ressuscitamos com Cristo, devemos investigar, devemos inspecionar, devemos averiguar de maneira minuciosa o que tem ocupado a nossa mente. E esse verbo aqui, irmãos, é mais do que você investigar. Este verbo também traz a conotação de encontrar e possuir. Ou seja, quando eu encontro aquilo que devo pensar, eu não só encontro, mas também devo possuir. O que é isso, irmãos? Uma pessoa convertida, ela busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ela busca prioritariamente as coisas do céu. Ela busca de maneira primordial o reino de Deus. Ela aspira pelo reino de Deus. Ela aspira pela presença de Deus. Ela aspira pela palavra de Deus. Ela tem mais interesse naquilo que é de Deus do que aquilo que é da
Que a ditosa cidade deve ser linda. Crente que pensa naquilo que é de cima, ele pensa no céu. Crente que pensa naquilo que é de cima, ele não conta as horas para o arrebatamento da igreja acontecer. Crente que pensa naquilo que é do céu, ele não vê a hora de se encontrar com o seu mestre. Crente que pensa naquilo que é de cima, dorme pensando no céu e acorda pensando no céu. Agora tem um detalhe, queridos irmãos. Essa expressão pensai no texto. Ela traz também a conotação, irmãos, de algo que nos inspira. De algo que nos motiva. Olha como a Bíblia ela é rica em significados. Pensai aqui também traz a conotação de algo que nos inspira, de algo que nos motiva. Será que um culto como este motiva a nossa vida? Será que uma escola dominical nos domingos pela manhã motivam a nossa alma? Será que uma consagração, um jejum, uma reunião, um evangelismo, uma vigília, uma roda de estudos cativam, motivam e inspiram a nossa vida como crente? Há quem diga que essa expressão aqui, pensai, também traz a conotação de controlar a nossa vida. Agora observe, queridos irmãos. Significa dizer que a nossa mente, a nossa vida, o nosso pensamento, os nossos pés devem ser controlados por aquilo que é do alto. Agora tem um detalhe. Leia comigo o versículo 3. Olha o que o texto diz. Olha porque que Paulo vai dizer que a gente tem que pensar naquilo que é de cima. Versículo 3 diz: vocês têm que pensar no que é de cima, porque vocês já estão mortos. Vocês têm que pensar no que é de cima, porque a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Mas não é fácil. Não é fácil. Quando nós abrimos em Romanos capítulo 12, Paulo vai falar sobre uma mente renovada. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui, irmão, olhe para cá, não perca a sua atenção, já vou terminar. A mente do ser humano, ela é má desde o princípio. Desde o começo, a nossa mente, ela é má. É tendência nossa. Lembre-se que nós temos aquela naturezazinha lá escondida. E a nossa mente, ela é má por natureza. O próprio Deus disse isso em Gênesis capítulo 6, versículo 5. Só que lá Deus vai usar uma expressão chamada coração. O texto diz: viu o Senhor
que era grande a maldade do homem na terra, e que era continuamente mau todo o seu pensamento do coração. A palavra coração, irmãos, ela aparece 507 vezes na Bíblia. 507 vezes. Na maioria das vezes que essa palavra coração aparece em algum texto bíblico, ela não está se referindo a esse músculo que fica dentro do nosso corpo, bombeando sangue venoso e arterial. Não! A maioria das vezes que esta palavra aparece nos textos bíblicos, traz o entendimento de pensamento, mente, entendimento. O proverbista escreve em Provérbios 4:23, guarda com toda a diligência o teu coração, o teu pensamento, porque dele procedem as fontes da vida. Como pensar nas coisas que são de cima, se a nossa mente não foi ainda transformada? Como pensar no que é do alto, se a nossa mente ainda não foi renovada? Como é que eu faço isso, irmão? Primeira coisa, identifique que tipo de... Para que nós tenhamos uma mente renovada, nós temos que recusar os pensamentos carnais. Deixa eu dizer uma coisa bem aqui, irmãos. No tempo da lei, o adultério era dado como certo quando um homem contraía relações com uma mulher que não era dele. No ato do adultério ali, no ato, era considerado o adultério. Jesus veio e mudou, porque tem gente que pensa que a lei é mais pesada do que a graça, não é? E recusar esses pensamentos. Aleluia. Terceiro, substituir os pensamentos carnais pela palavra de Deus. Quando aquele pensamento carnal estiver permeando a tua mente, não alimente, não dê ouvidos. Pegue a palavra de Deus, dobre o teu joelho, leia. O salmista diz no Salmo 119, versículo 11: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra-te. Fique de pé nesta noite. Aleluia! Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. O que você tem pensado? O que tem ocupado a tua mente? Os pensamentos carnais estão vindo sobre a tua mente. Recuse. Substitua esses pensamentos pela palavra de Deus. Quando você tiver vontade de pecar, pega a sua Bíblia, leia.
Quando você tiver vontade de pecar, de ceder àquela tentação, dobra o seu joelho e ore. Porque você já ressuscitou com Cristo. Tu não pensa mais em satisfazer os teus prazeres, as tuas vontades. Eu encerro esta palavra citando aos irmãos. Glória a Deus. O texto de Filipenses 4:8, olha o que Paulo diz. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Nós só seremos crentes melhores se começarmos a pensar naquilo que é do alto. Porque quando se pensa naquilo que é do alto, nós não conseguimos pensar em mais nada que vá trazer satisfação para a nossa carne, para a nossa vida material. É só pensar em cima, só pensar em Deus, só pensar no céu. Levante as tuas mãos. Tomai o capacete da salvação. Pedro diz: cingindo os vossos lombos com entendimento. Pensai nas coisas que são de cima. O nosso objetivo é o céu. O nosso objetivo é agradar aquele que nos alistou para a obra. O nosso objetivo é morar nas mansões celestiais. O nosso objetivo é fazer a obra de Deus. O nosso objetivo é agradar os céus. Aleluia, 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 aleluia. Em nome de Jesus de Nazaré, Senhor. Todo pensamento, ó Pai, tudo aquilo que tem ocupado a nossa mente, nosso entendimento, que não tem agradado a Ti, ó Deus, que não tem sido de conformidade com a Tua palavra, que nesta noite, Pai, na autoridade do Teu nome, venha a ser neutralizado, venha a ser queimado, venha a ser quebrado, para a glória do Teu nome, Senhor. Esse crente a partir de hoje vai pensar naquilo que é do céu. Esse crente a partir de hoje vai pensar naquilo que é de cima. Esse crente a partir de hoje vai pensar naquilo que é espiritual. Nada nesse mundo vai lhe atrair, nada nesse mundo vai chamar a sua atenção, nada nesse mundo vai tirar o seu foco, nada nesse mundo vai tirar o seu objetivo. Ele vai subir, ele vai subir, ele vai subir. O céu, o céu, o céu é para cima. Eu quero convidar você a elevar o teu pensamento a Deus nesta noite. A Deus. Esqueça as tuas tribulações por um momento. Esqueça as tuas angústias, as tuas dores por um instante. O céu está dentro deste lugar. O Espírito Santo está no meio desta igreja. E quando nós começamos a pensar naquilo que é de cima, aquilo que é de cima começa a ocupar a nossa vida. E quando aquilo que é de cima ocupa a nossa vida, nós somos crentes convertidos, renovados e transformados. Duridegaçu remiandarai, o dorodegaçu remiandarai.
O que tem ocupado a tua mente, crente? O que é que tem ocupado a tua mente, crente? O que é que você pensa quando está sozinho? O que é que você pensa no teu coração? Deus quer libertar nesta noite. Tomai o capacete da salvação, protege a tua cabeça. Protege a tua cabeça. Pensa naquilo que é do alto. Não vai atrás das vãs filosofias. Não vai atrás das falsas ideologias. Pensa naquilo que é de cima, que é de cima. Pensa no céu. Briga pelo céu na terra. Briga pelas almas da terra. Briga por aquilo que é do alto. Eu quero orar com você. Tem alguém nesta noite que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Tem alguém que quer ressuscitar com Cristo nesta noite? Se tiver, venha, a oportunidade está aberta para você. Senhor, aqui está a tua igreja, Pai, que ouviu a tua palavra. Que possamos buscar as coisas do alto. Que possamos pensar nas coisas que são de cima. Que os nossos pés estejam na terra, mas a nossa cabeça no céu. Porque não estamos aqui para fazer a nossa vontade. Nós estamos aqui para fazer a tua vontade, ó Pai. Muda o nosso pensamento. Transforma o nosso coração. Renova a nossa mente nesta noite. Que possamos buscar o Senhor em primeiro lugar e o teu reino, e as demais coisas nos serão acrescentadas. A nossa mente é tão pequena às vezes, Senhor. Brigamos por posições, brigamos por status, brigamos, ó Pai querido e santo, por nomes. Brigamos, ó Pai, por propriedades. Brigamos por agenda, por igreja, por... Queremos pensar naquilo que é de cima, para a glória do teu nome. Continua conosco, nos abençoando, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Que maravilha, né? Que bênçãos de Deus para as nossas vidas, né? Interessante é que o Senhor fala: pensai nas coisas. Lá não tem somente uma coisa, tem coisas para aí você pensar. Lá tem muitas coisas para o crente pensar, nas coisas que são de cima, para a glória de Deus. Quantos estão alegres nesta noite, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ouvir o departamento local louvando ao nome do Senhor, e em seguida o pastor Moisés com a sua oportunidade. Aleluia, Deus.
Aleluia. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Adore Ele em espírito e em verdade. Aleluia. Glorifique o Senhor nessa noite, porque Ele está aqui neste lugar. Aleluia. Milhares e milhares de anjos que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono de Deus. E 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, semelhante ao Filho do Homem. Quem era esse homem? Era Jesus de Nazaré. E não mais pôde suportar todas essas maravilhas preparadas para os seus filhos. Herdará todas essas bênçãos em descer. João viu e eu também espero ver o que foi morto e ele viveu, e a morte ele venceu, e com isto a vida eterna nos concedeu. Não era um sonho, era a realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Chegando o momento que Deus ele vai voltar e nós iremos contemplar a sua face. Não era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tu veja. Não era um sonho, aleluia. Vai se tornar realidade, creia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Aleluia. Glória a Deus.
Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. É alegria mais uma noite estarmos na presença do Senhor, adorando a Ele e sentindo a gloriosa presença do Senhor neste lugar. Momento maravilhoso, não podemos desperdiçar esse momento. Quem sabe pode ser o último culto hoje aqui, porque a mensagem fala que devemos, glória a Jesus, continuar pensando nas coisas que são de cima. Quem pensa nas coisas que são de cima, sente a presença do alto. Eu